Tudo bem? Voltamos então com o assunto do livro Que Bobagem da Pasternak, né? E do Orsi. Vamos lá, o segundo artigo que eu prometi que talvez voltasse, acabei que eu voltei mesmo. Vamos ver se a gente consegue que esse seja bem rapidinho, para você não ficar cansado aí. Vamos lá, então. O segundo é da revista Fórum, e quem escreveu aqui, quem fez a matéria, foi escrita por Yara Vidal, que parece que é uma articulista aqui. Esse segundo da revista Fórum, que a articulista está fazendo aqui, vem no capítulo Polêmica. Natália Pasternak lança livro que gera debates acalorados nas redes. Que bobagem, pseudociências e outros absurdos, que é o título e subtítulo do livro, que não merece ser levados a sério, escrito pela microbiologista em parceria com o jornalista Carlos Orsi, que é marido dela, provoca a reação de especialistas nas áreas criticadas. Então agora vai aparecer os especialistas. A microbiologista Natália Pasternak ganhou conhecimento pelo trabalho de divulgação científica durante a pandemia da Covid-19, não resta dúvida, e foi uma das principais porta-vozes da defesa da ciência ao esclarecer a importância das vacinas e destacar a ineficácia e a ineficiência da cloroquina e outros, ivermectina e outros preparados para tratamento do coronavírus. E ela teve um valor, ela teve um papel importante, esclarecedor. Na época, ela estava com a razão, porque vacina é uma coisa que existe há mais de 100 anos e muitas doenças foram erradicadas, algumas estão voltando, mas foram erradicadas, e algumas até estão voltando pela não crença de que aquilo exista, exatamente pela ação da vacina, que a vacina conseguiu erradicar. Mas os organismos reagem de alguma forma, onde que eles ficam, nos redutos onde eles ficam, eles conseguem proliferar, principalmente se você não conseguir que o trabalho das vacinas continue. Então, foi um papel muito importante, e realmente os duplos cegos, os estudos randomizados são muito importantes. As vacinas que vieram com essa técnica ligada ao DNA mensageiro, RNA mensageiro e tal, que são vistas como coisas que ainda não deram tempo de ser bem explicadas, isso não é verdade, porque há mais de 15 anos vem se estudando a doença, as curas e as manobras gênicas na saúde humana, e elas foram usadas, essas técnicas que já vinham sendo usadas em outros tratamentos, foram usadas para a produção de vacinas. Claro que era sempre um risco, né? Precisa de 10 anos de teste, 5 anos de teste, 10 anos de teste para cada vacina, essa foi muito rápido, não se conhece efeitos colaterais, os efeitos estavam previstos, e hoje nós sabemos que tem bilhões de pessoas vacinadas, e nós não estamos vendo em estudos randomizados. Também que as pessoas estão morrendo em função de uma vacina que foi tocada a toque de caixa de qualquer forma, não foi bem assim. Ela fez uma defesa muito bacana, a ciência aí estava dentro do âmbito da microbiologia, estava dentro do âmbito do que é conhecido, muito bem conhecido. Bom, mas só que agora a cientista está no meio de um fogo cruzado e reacendeu o debate acalorado sobre o que é ou não ciência. Esse é que é o problema, né? Ela acaba de lançar o livro Que Bobagem, Pseudociências e Outros Absurdos que Não Merecem Ser Levados a Sério. O título é bombástico, mas é pedante, da editora Contexto 2023, escrito em parceria com o jornalista Carlos Rossi. Bom, isso eu falei no vídeo passado. Nas redes, o assunto é um dos mais comentados no domingo 30 de julho e divide opiniões, há artigos e opiniões e matérias jornalistas que abordam o conteúdo da obra. Tem um título aqui que diz o seguinte: um sinal de alerta que vale ser considerado nesse cenário com extremo cuidado é que muitos negacionistas, terraplanistas, cloroquiners e antivacinas que atuam fervorosamente contra a ciência têm se aproveitado das críticas feitas ao livro, da dupla, né, Pasternak e Orsi, para atacar a ciência de um modo geral e relativizar a importância do conhecimento científico. Quer dizer, o problema todo é que esse é um lado da questão. Aquilo que ela falava com relação à ciência que ela conhece a fundo era extremamente verdadeiro e necessário. Agora, aqueles que eram de fato negacionistas podem se aproveitar dessa polêmica gerada agora e dizer, tá vendo, ela é radical, ela está falando de uma coisa que ela não consegue comprovar, isso não é verdade. Aquilo que ela falou com relação à questão das doenças, das vacinas, que são coisas de estudos de milhares de anos, não pode dizer, mas centenas de anos pelo menos, ou décadas,
São coisas comprovadas. Agora, as técnicas da ciência que não servem para todo tipo de coisa que estamos estudando, uma delas está no âmbito da filosofia. Essa crítica é válida. Agora, você negar a ciência que ela defende que é correta, não é válido. Então, não misturar as coisas. Vamos lá. Em entrevista concedida ao Estado de São Paulo no dia 17 de julho, a dupla de autores comenta que a obra explica o contexto histórico onde aquelas pseudociências ou crenças nasceram, o contexto social e político da época, as evidências científicas, se já foi testada, como foi testada, o que a melhor evidência diz. Tá. Então, tem um trecho aqui. A gente explica quais são as alegações de como aquela pseudociência poderia funcionar ou como as pessoas acreditam que ela funcione. E tudo isso não é a nossa opinião, tudo está absolutamente referenciado em publicações científicas e de divulgação científica por mestres como Martin Gardner, Carl Sagan, James Randi. Se você olhar a bibliografia do livro, ela é extensa, e alguém que escreve uma nota de repúdio dizendo que os autores não sabem do que estão falando, corre o grande risco de dizer que todas as nossas referências também não sabem do que estão falando, ou seja, o Sagan, o Rand e o Gardner. Bom, mas ainda assim, isso é uma defesa dela, mas ainda assim cabe discutir o ponto de vista dela, sim. Régua única, e esse aqui é o problema. O X da questão apontado pelos que criticam a obra de Pasternak e Orsi misturam alhos com bugalhos e adotam um tom arrogante e cientificista desde o título. Essa é a crítica. Eles juntam no mesmo balaio coisas diferentes, né? E mesmo elegendo pessoas que falam dessas coisas, falam em momentos e circunstâncias e de focos diferentes, de assuntos diferentes. A obra aborda 12 temas: psicanálise, homeopatia, acupuntura, astrologia, curas naturais, curas energéticas, modismo de dieta, paranormalidade, discos voadores, pseudoarqueologia, antroposofia e poder quântico. Olha, essas coisas, no conjunto, umas pelas outras, não dá para você jogar assim na feira. Não é por aí. Especialistas nessas áreas têm vindo a público aos borbotões para defender seu próprio quinhão. Óbvio. É o caso do artigo publicado no Brasil 247 pelo psicanalista Roberto Calazans, em parceria com Rosane Zetola Lustosa, com reflexões importantes sobre o livro polêmico sobre o título de A Psicanálise, mais uma vez tratada como genie, que é um título aqui que eu depois queria ler também para vocês, mas não vai dar tempo. A primeira delas aponta que a obra tem uma abordagem problemática ao usar a fama conquistada por Pasternak durante o debate público ao longo da pandemia de Covid-19. Ela ganhou fama, ganhou autoridade, para tentar impor o método científico uma única régua válida para todo e qualquer conhecimento, o que pode ser uma visão simplista e limitada. Então, bem, quando ela ganhou autoridade e ela conseguiu mover moinhos e montanhas para poder resolver um problema que era real e que ela tinha conhecimento e de competência, aquela ali não era régua para todas as outras coisas que ela desconfiava. E mesmo ela tendo lido pessoas que combatiam como ela pensa, ela não leu outras que confirmaram. E nem veio para dentro da ciência tentar provar com algum tipo de método que aquilo ali não é válido, como é o caso, por exemplo, da homeopatia. É comum que alguém com conhecimento em determinada área se sinta autorizado a falar sobre qualquer outro campo do conhecimento, o que pode levar a conclusões equivocadas. Por quê? Porque ela tem autoridade, ela se sente com autoridade para falar, gera ali uma conclusão que outros vão tomar como realidade e paralisando o processo e, às vezes, enviesando ele para um outro lado. Nesse contexto, a crítica no artigo de Calazans e Lustosa recai sobre as opiniões de Pasternak e Orsi ao falarem sobre a psicanálise, uma área que não é da expertise de nenhum dos dois e sobre a qual eles se restringem a comentar. É apenas um comentário, mesmo ele elegendo pessoas que falem qualquer coisa sistematicamente. O reconhecimento sobre a importância do método científico é fundamental, mas também é preciso compreender que há outros sistemas de validação do conhecimento em diversas áreas do saber. Não só o duplo cego, o estudo randomizado, parará, né? O diálogo e respeito mútuo entre os campos de conhecimento são essenciais para uma visão mais abrangente e enriquecedora do mundo que nos cerca. O livro de Pasternak e Orsi ignora que pensar em estabelecer o modo de validação de um conhecimento é um campo de conhecimento específico chamado epistemologia, e que tem seus debates internos. Ao achar que seus pressupostos não podem ser criticados, a pesquisadora empobrece ainda mais a sua análise. Há ainda mais 3 aspectos problemáticos no livro da Pasternak do Orsi.
Primeiro, princípio da autoridade. Dizer que discordar do que foi escrito na obra equivale a discordar de vários outros autores que conduziram pesquisas e comprovaram a eficácia da psicanálise. Esse é o princípio da autoridade. No âmbito científico, é essencial questionar o princípio da autoridade como primeiro passo. Não é porque fulano de tal disse que você é obrigado. Por exemplo, o Einstein teve uma ideia, ela falou uma coisa que não se comprovou. Mas foi o Einstein que falou, então nós vamos ficar com a prova do contrário, debaixo da cama, porque o outro tem autoridade? Não, nós vamos discutir a autoridade dele. E mesmo assim não vamos jogar o edifício teórico dele no chão, porque ele cometeu um erro, de repente, um equívoco, ou não teve tempo de raciocinar o suficiente. Afinal, também há diversos artigos científicos que comprovam a efetividade da psicanálise em comparação com outras psicoterapias. Leu-se isso? Dinâmica das ciências humanas. Segundo, o livro demonstra que os autores não consideram a dinâmica do debate no campo das ciências humanas, não ciência, microbiologia, ciências médicas, etc. Ciências humanas, filosofia, por exemplo, que é constantemente permeado por diferentes proposições e tensões e caracterizado por uma pluralidade de abordagens e perspectivas. Segundo. Terceiro, impactos sociais ignorados. A obra de Pasternak e Orsi não leva em consideração que nas ciências humanas é necessário considerar os impactos sociais. É fundamental compreender as interações complexas entre as ciências humanas e seu contexto social para uma análise completa. Exato, né? Eu tinha até falado isso no outro livro, no outro vídeo. Crítica à homeopatia. Outro ponto problemático da obra de Pasternak e Orsi diz respeito apontado por especialistas são as críticas feitas à homeopatia. Na última quinta-feira, dia 27 de julho, na última quinta-feira, em relação à data desse texto aqui, o Conselho Federal de Medicina, CFM, emitiu uma nota em que afirma que a homeopatia é praticada com rigor e ética diariamente por cerca de 2,8 mil médicos habilitados. Trata-se de uma das 55 especialidades reconhecidas no país. Para cumprir sua missão, esses profissionais passaram por uma formação, por residência médica, ou provaram seu conhecimento em provas organizadas pela Associação Médica Brasileira, AMB. Então, quer dizer, o Conselho está emprestando aos médicos homeopatas e aos medicamentos não diria uma autoridade, mas uma base científica de crença. Isso significa que, de crença na ciência da homeopatia, né? Esse tipo de crença, não é crença em coisa imaginária, não, de crenças reais, de uma coisa que parece embasada, né? Esses especialistas atendem milhares de pacientes que reconhecem nessa linha de cuidados eficácia na prevenção e no tratamento de doenças. Diante disso, vale lembrar que não há qualquer trabalho em andamento com o intuito de avaliar a permanência ou não da homeopatia no rol das especialidades que consta da resolução do CFM, número fulano de tal, ressalta o texto. Chama atenção a agilidade e rapidez com que o Conselho Federal de Medicina se posicionou contra as críticas feitas por Pasternak e Orsi, diante da postura de não condenar a prescrição de cloroquina e hidroxicloroquina, remédios sem eficácia contra a Covid, tanto que o então presidente da entidade, Mauro Luiz de Brito Ribeiro, teve o indiciamento pedido pelo relatório final da CPI da pandemia em 2021. Ele está dizendo que chama atenção o seguinte: por que lá atrás eles não vieram prontamente a falar contra a cloroquina, ivermectina e outras drogas que não tinham eficácia contra a Covid? Tá, tudo bem, realmente, né? Mas agora eles vieram a público rápido. Por quê? Porque eles têm afiliados 2,8 mil médicos. Você joga todo um edifício no chão, se você tiver autoridade. Agora, se você tiver competência para chegar lá e provar que não é, aí você jogou o edifício no chão, mas aí o edifício tinha que cair, porque foi provado que não vale nada. Mas ninguém fez isso. Ficou no âmbito do comentário da própria crença dela. Agora, falando da acupuntura. A acupuntura sustentada por estudo. O professor de acupuntura da Associação Brasileira de Acupuntura, ABA, Marcos Lisboa Neves, em entrevista ao SBT TV, né, no dia 23 de julho, disse ver o ataque à sua área como falta de respeito com quem pesquisa. Eu entendo perfeitamente a bandeira que ela levanta. Tem coisas que realmente precisam ser ditas. Muitas práticas estão sendo vendidas e ofertadas à população sem qualquer evidência científica. Mas a gente tem que separar o jogo do trigo. Não dá para botar tudo no mesmo balaio, eu concordo. A acupuntura não deve estar no meio dessas outras mais práticas, tem respaldo bem grande. É uma técnica secular chinesa. Você estudou para dizer que não concorda? Ela é secular. Neves esclareceu ainda que a acupuntura tem uma base plausível do ponto de vista biológico.
Ele destacou que a prática é apoiada por aproximadamente 40 mil estudos em revistas científicas de renome mundial. Ela teria que se reportar a esses 40 mil estudos. E dizer que não concorda com um por um, conduzido por grandes centros de pesquisa, não apenas na China. Temos confiança não apenas na eficácia, mas também nos potenciais efeitos positivos dessa abordagem, defendeu. Posso afirmar com segurança que a acupuntura é a intervenção não farmacológica mais amplamente estudada em todo o mundo, acrescentou Neves, que possui especialização em dor e medicina paliativa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestrado e doutorado em neurociência da Universidade Federal de Santa Catarina. Neves também ressalta que a acupuntura é um tratamento enraizado em uma cultura milenar, a cultura chinesa. Ela faz parte da medicina tradicional chinesa e, quando falamos sobre suas bases teóricas, estamos nos referindo à riqueza dessa cultura. E cultura é algo que não questionamos, argumenta. Por outro lado, Pasternak e Orsi sustentam que o fato de uma prática ter raízes culturais, tradicionais, milenares, não garante por si só sua segurança e eficácia. Mas os 40 mil estudos talvez garantam, né? O que diz o Ministério da Saúde? Algumas das práticas criticadas no livro Que Bobagem, como medicina tradicional chinesa, homeopatia e yoga, constelação familiar, fazem parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, desde 2006, sendo permitidas pelo Sistema Único de Saúde. Ao todo, existem 29 atividades integradas. A atual gestão do Ministério da Saúde valoriza a ciência sem deslegitimar os saberes tradicionais, especialmente aqueles provenientes de povos que vivem no Brasil, como indígenas quilombolas, que também são dignos de valorização e que também tiveram suas práticas, né? A implementação desse PIX, né, que são as práticas integrativas e complementares, no SUS, tem como objetivo promover a integração entre a medicina moderna e as práticas tradicionais. As práticas integrativas e complementares de saúde não substituem tratamentos convencionais, mas os complementam, oferecendo mais opções de cuidados de saúde para a população. Uma dessas práticas integrativas, eu não sei se existe isso no SUS, mas uma das que foi citada ali, que poderia ser tomada como prática integrativa, é largamente estudada há mais de 200 anos, é a antroposofia, tá? Eu tive que dar uma paradinha aqui para poder tentar lembrar o nome. Olha bem, uma delas é a antroposofia. E a antroposofia, eu faço uso dela, e eu vou dizer para você, mas é placebo, né? Você usou e achou que fez bem. Olha, a antroposofia, ela usa fitoterápicos, e fitoterápicos são coisas que têm atuação. Em nenhum momento um médico antroposófico, diante de uma doença muito evidente e perigosa, deixou de lançar a mão dos alopáticos. Por exemplo, você está lá conduzindo lá uma doença respiratória complicada e tal, com a antroposofia, com os medicamentos antroposóficos ou até homeopáticos. Num determinado momento, você está com a febre muito alta, a coisa está evoluindo, ele intervém com antibiótico. Certo? Então, quer dizer, ele entende que cada hora é uma hora. São médicos, eles têm formação, entendeu? Eu, no caso, vou fazer essa defesa aqui. Existem livros e livros aí, existem estudos de estudos também, não sei quantos mil estudos que existem da antroposofia, mas esse é um testemunho meu. Claro que não é suficiente para você concordar e achar que não cabe crítica, né? E que ela não poderia estar certa lá dentro do livro dela em alguns momentos, ou que a antroposofia não poderia ser questionada. A minha crença particular, baseada em algumas evidências, né, de curas minhas, tratamentos, são tratamentos longos, mas realmente dão solução e tal. Outras pessoas, meus filhos, outras pessoas, minha esposa, outras pessoas da família, minha falecida mãe, que faziam um tratamento com uma determinada medicação, determinada vez ela estava, coitada, já caminhando para se desligar desse plano, e inconsciente recebeu a medicação e teve o efeito desejado. Mas o efeito ia acontecer de qualquer maneira, você que ficou com a expectativa, porque eu não posso falar de placebo, porque ela não sabia que estava tomando, né? Então não foi sugestão. Mas, isso aí, fiquem abertos. Então, quem leu o livro sabe que essas são as críticas, eu não vou me delongar para que esse vídeo fique um pouco mais curto mesmo, é só um complemento do anterior.
relativo ao livro Que Bobagem, da Pasternak. Muito obrigado. Até o próximo programa, pontuando com algum assunto que a gente achar muito interessante. Se de repente eu resolver, eu falo da terceira reportagem que foi citada aqui durante esse vídeo. Ou se não, a gente muda de assunto e parte para alguma coisa interessante. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.